Bom dia, irmãs e irmãs. Ontem, infelizmente, eu parei com o catecismo, porque eu não pude continuar, porque muito barulho. Fui até, eu não sei porque eu durmo, né, mais cedo, mas foi um barulho ensurdecedor. Não dava para gravar com ele, porque eu não quero perder meu canal, né? Eu não quero perder, então eu falei, eu vou parar logo, antes que eles me bloqueiam aqui, pelo amor de Deus. Deus abençoe a todos. Eu vou ler o catecismo então. Eu parei no 438. A consagração messiânica de Jesus manifesta sua missão divina. E, aliás, o que indica seu próprio nome, pois no nome de Cristo está subentendido aquele que atingiu, aquele que foi ungido e a própria unção com que ele foi ungido. Aquele que ungiu é o Pai. Aquele que foi ungido é o Filho. E o que foi no Espírito Santo, que é a unção. Sua consagração messiânica eterna revelou-se no tempo de sua vida terrestre, por ocasião do seu batismo por João, quando foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder, para que ele fosse manifestado a Israel. Com seu Messias, por suas obras e palavras, será conhecido como Santo de Deus. Numerosos judeus e até certos pagãos, os que compartilhavam a esperança deles, reconheceram em Jesus os traços fundamentais do filho de Davi, messiânico prometido por Deus a Israel. Aceitou o título de Messias no qual tinha direito, mas com reserva, pois este era entendido por alguns de seus contemporâneos segundo uma concepção demasiadamente humana, essencialmente política. Jesus acolheu a profissão de fé de Pedro, que reconhecia como Messias, anunciando a paixão eminente do Filho do Homem. Desvendou o conteúdo autêntico de sua realeza messiânica, seja na identidade transcendente do Filho, como do homem, que desceu do céu, seja em sua missão redentora, como servo sofredor. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Por isso, o verdadeiro sentido de sua realeza só se manifestou do alto da cruz. Somente após sua ressurreição, sua realeza messiânica poderá ser proclamada por Pedro diante do povo, que são o povo de Israel. Reconheça com plena certeza, Deus o constituiu Senhor e Cristo, a este Jesus que vos crucificastes. Filho único de Deus. Filho único de Deus do Antigo Testamento é um título dado aos anjos. O povo da eleição aos filhos de Israel e a seus reis significa então uma filiação adotiva que estabelece entre Deus e a sua criatura relações de uma intimidade especial, quando o rei Messias prometido é chamado Filho de Deus. Isto não implica necessariamente, segundo o sentido literal desses textos, que ele ultrapassa o nível humano. Os designaram Jesus como Messias de Israel. Talvez não tenha tido a intenção de dizer mais do que isso. Não acontece o mesmo com Pedro, quando confessa Jesus como Cristo, o Filho de Deus vivo, pois este lhe responde com solenidade: não foi a carne e o sangue que te revelou isso, e sim meu Pai que está nos céus. Paralelamente, a propósito de sua conversão no caminho para Damasco, Paulo dirá: quando, porém, aquele que me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça, agradou revelar-me como seu filho,
para que eu o anunciasse aos pagãos? E logo começou a pregar na sinagoga, afirmando que Jesus é o Filho de Deus. Este será, desde o início, o centro de fé apostólica, professada primeiro por Pedro como fundamento da Igreja. Se Pedro pôde reconhecer o caráter transcendente da filiação divina de Jesus Messias, foi porque este o deu a entender claramente, diante do sinédrio, a pergunta de seus acusadores: Tu és, portanto, o Filho de Deus? Jesus respondeu: Vós mesmos estáis dizendo que eu sou. Já bem antes, eles designaram como filho que conhece o Pai e que é diferente dos servos, que Deus enviara anteriormente a seu povo, superior aos próprios anjos. Distinguiu sua filiação de seus discípulos, não dizendo nunca nosso Pai, a não ser para ordenar-lhes. Porém, orai assim: Pai nosso que estais nos céus, e sublinhou esta distinção: meu Pai e vosso Pai. Os evangelhos narram em dois momentos solenes: o batismo e a transfiguração de Cristo. A voz de Pedro a designá-lo como seu filho bem-amado. Jesus designa a si mesmo como o Filho único e afirma como este título será sua preexistência eterna. Exige a fé no nome do Filho único de Deus. Esta confissão cristã aparece já na exclamação do centurião diante de Jesus na cruz. Na verdade, esse homem era filho de Deus, pois somente no mistério pascual o fiel cristão pode entender o pleno significado do título Filho de Deus. Depois de sua ressurreição, a filiação divina de Jesus aparece no poder da humanidade, sua humanidade glorificada. Foi declarado Filho de Deus com poder, desde a ressurreição dos mortos. Os apóstolos poderão confessar: nós vimos a sua glória, glória que recebe do seu Pai como Filho único, cheio de graça e de verdade. Senhor. Na versão grega dos livros do Antigo Testamento, o nome inefável com o qual Deus se revelou a Messias, Senhor, torna-se desde então o nome mais habitual para designar a própria divindade de Deus de Israel. Neste forte sentido do Novo Testamento, utilizou o título de Senhor para o Pai. E também, e aí está a novidade, para Jesus, reconhecido assim como o próprio Deus. Senhor, Pai e também. Jesus reconhecido assim como o próprio Deus. Jesus mesmo se atribuiu de maneira velada este título quando discute com os fariseus sobre o título do Salmo 110. E também de modo explícito, dirigindo seus apóstolos durante toda a sua vida pública, sem gestos de domínio sobre a natureza, sobre as doenças, sobre os demônios, sobre a morte dos pecados, demonstram sua soberania divina. E nos evangelhos, muito frequentes, determinadas pessoas dirigem a Jesus o chamado de Senhor. Este título exprime o respeito e a confiança dos que se achegaram a Jesus e esperam dele a ajuda à cura. Sob a noção do Espírito Santo, ele exprime o reconhecimento do Messias divino de Jesus. No encontro com Jesus ressuscitado, ele se transforma em expressão de adoração. Meu Senhor e meu Deus. Assume, então, a conotação de amor e afeição que se tornará peculiar à tradição cristã. É o Senhor. Ao atribuir a Jesus o título divino de Senhor,
as primeiras confissões de fé da Igreja afirmam, desde o início, que o poder, a honra e a glória divididos a Deus Pai, convém também a Jesus, que por ele, de condição divina, e ter o Pai manifestado sua soberania de Jesus, o ressuscitado dos mortos, e exaltando em sua glória. Desde o princípio da história cristã, a afirmação do senhorio de Jesus sobre o mundo e sobre a história significa também o reconhecimento de que o homem não deve submeter-se de maneira absoluta sua liberdade pessoal e também poder terrestre, mas somente a Deus, Pai, e ao Senhor Jesus Cristo. César não é o Senhor. A Igreja crê que a chave, o centro, é o fim de toda a história humana, e o fim de toda a história humana encontra-se em seu Senhor e Mestre. A oração cristã é marcada pelo título Senhor, que quer se trate de convite à oração. O Senhor esteja convosco. Ou, da conclusão da oração, por Cristo nosso Senhor. Ou ainda, do grito cheio de confiança e de esperança. Maratã, Maratã, o Senhor vem. Ou Maranatã, vem Senhor. Amém, vem Senhor Jesus. Eu parei aqui, meus irmãos. Já deu meus minutos. Abençoado seja o sábado de todos. Eu volto mais tarde para ler mais um pouco do Catecismo da Igreja Católica. Abençoado seja o sábado de todos vocês. Bendito, louvado seja, bendito, louvado seja o Santíssimo Sacramento. Os anjos, todos os anjos, todos os anjos, louvemos a Deus para sempre. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém.